Então, obrigada, Jorge. É um gosto muito grande ter-te aqui na nossa disciplina de questões de teoria sociológica contemporânea 2. Tal como eu já te referi, nós temos basicamente dois pontos que estamos a abordar aqui nas aulas, que é, por um lado, a questão das emoções e, por outro lado, a questão do corpo. Logo, duas questões onde tu estás envolvido diretamente, não é? E eu achei muito interessante chamar este olhar do cinema, não é? Para nós tentarmos perceber como é que a lente do cinema, nomeadamente lo-fi, capta essa questão das emoções e dos corpos. E então temos então o prazer de ter aqui hoje. O Jorge é realizador, é pedagogo, é a alma do Kinodoc, é uma pessoa que tem uma prática muito interventiva em termos pedagógicos, mas também em termos de criação artística. É uma pessoa super empenhada, como vocês vão observar, muito envolvida com tudo o que faz, com todas as questões em que se envolve. Tem uma perspectiva educativa e pedagógica que eu considero muito, muito louvável e muito rara, cada vez mais, e eu penso que a apresentação dele vai dizer tudo o resto sobre ele. Muito obrigada, Jorge, é mesmo um gosto ter-te aqui e todo este trabalho que tu envolveste nesta apresentação e toda esta emotividade também que envolveste nela é muito importante para nós e seja muito bem-vindo aqui ao nosso Obrigado, Paula. Obrigadíssimo. ao nosso mestrado de Sociologia da Universidade de Porto e, portanto, eles são alunos do primeiro ano, o próximo ano é o ano de tese. E também é interessante perceber se, por exemplo, eles para o ano poderão ou não até utilizar algumas ferramentas do cinema para a abordagem do terreno e dos trabalhos que eles possam vir a desenvolver. Portanto, eu agora deixo-te então, vou pôr sem som, não é? E deixo-te então em boa companhia, vou ali para trás. Obrigada, Jorge. Obrigado, Paula, obrigado pelo convite também. Então, meu nome é Jorge de Carvalho, eu dirijo o Núcleo de Cinema Documental Kinodoc e estou aqui no Kinodoc, no nosso estúdio em Lisboa. Podem ver aqui nesta janelinha, que agora eu vou maximizar. Esta é uma das duas salas aqui do estúdio. Vou dar início então a esta conferência da Universidade do Porto e, enfim, o seu título é Lo-Fi Emocional na Era do Hiperrealismo. Então, vivemos num mundo cada vez mais imagético, o mundo da imagem, no fundo, falar de imagem é falar do mundo em que vivemos. Estamos perante uma época marcada pela imagem de alta definição, uma imagem altamente detalhada que traduz um hiperrealismo. Eu proponho colocar lado a lado este hiperrealismo, que surgiu bastante associado à alta fidelidade do formato 4K, com a sua antípoda, a lo-fi, baixa fidelidade de antigos formatos como o Super 8 ou o VHS, à qual associarei a emoção humana. Veremos depois exemplos da lo-fi por mim também trabalhados. Muito bem, então, para quem não conhece, desde já convém perceber então o que é o Kinodoc, é um núcleo de cinema documental que ministra cursos de documentário, presenciais e online, e que se dedica também à produção de cinema documental. Aqui, neste lugar, tem-se desenvolvido projetos de alta, baixa definição, filmes feitos com câmaras, com telemóveis, com arquivo de imagem em movimento, arquivo fotográfico. É um espaço onde tem-se explorado também as magníficas possibilidades da democratização contemporânea do vídeo. Comecemos por entender o referido hiperrealismo do título. Já estamos muito para lá da imagem de alta definição, o HD, High Definition, de 1080 pixels. Estamos na era da alta resolução do 4K e já nos aproximamos do que vem a seguir, que é o 8K. Anunciam-se já televisões 8K que têm uma resolução que a visão humana já não acompanha. Não conseguimos distinguir uma imagem 8K de uma 4K. Aqui, nesta imagem que estamos a ver, estamos perante um exemplo de uma ampliação.
Mas falemos do 4K. Para percebermos o hiperrealismo que falo, é preciso perceber o que nos traz a imagem de alta resolução em 4K. Tenho 4 questões sobre o 4K. A primeira é a mais interessante e a mais importante, é a questão estética. Temos depois a questão mercantil, a questão do armazenamento e a questão da pós-produção. Pós-produção é tudo aquilo que vem a seguir à rodagem no processo de criação audiovisual. Quando me ouvirem a dizer apenas pós, só o prefixo refere-me à pós-produção. Muito bem, então reparem nesta fotografia. Estamos perante uma imagem nada natural, hiperrealista, carregada de informação, graças à elevada resolução de 4096 por 2160 pixels, a resolução 4K, 4K puro. Esta é uma imagem ultra detalhada, apesar do downsizing da transmissão de zoom. Eu próprio aqui no estúdio estou a ver uma redução do projetor para 1080 pixels, mas o detalhe está lá. É uma imagem irreal, de uma perfeição ascética, que se afasta da visão humana pelo seu detalhe excessivo. Conseguimos observar os mais ínfimos pormenores do rosto de Angelina Jolie, nada contra ela. É uma foto já com uns anos, mas um bom exemplo do hiperrealismo de alta resolução. Vemos rugas expressivas junto aos olhos, mas as rugas são praticamente inexistentes, possivelmente reduzidas em Photoshop. Vemos o reflexo pormenorizado dos seus lábios carnudos, os seus poros, também é o detalhe que parecem dilatados. Esta imagem ilustra uma perda de ligação ao humano, à natureza humana. Estamos perante uma desumanização no domínio da imagem, na fotografia, no vídeo. Se a artificialidade de Hollywood, com o peso histórico de um século, jogou-se pela ocultação, pelo erotismo da sugestão, do pouco revelar para tantas vezes dar espaço à imaginação de quem vê, aqui a artificialidade é outra, é a artificialidade do excesso. Estamos perante uma imagem que não é moralmente pornográfica, mas é esteticamente pornográfica. Aqui mostra-se tudo. Este fenómeno lembra outra desumanização da imagem, esta em particular no âmbito da imagem em movimento. O fim declarado do formato 4:3 de há uns anos e a sua substituição quase total por um aspect ratio menos humano, um formato mais talhado para a paisagem, o 16:9, que evoca a resposta dos formatos panorâmicos como o CinemaScope, que os grandes estúdios de Hollywood deram ao surgimento da televisão. Uma breve história das origens deste formato, o formato 1.33:1, mais conhecido por 4:3. Para, no fundo, apresentar aqui este formato como aquilo que eu interpreto, que é um formato que se adequa à figura humana, à figuração do humano, seja do rosto, seja do corpo inteiro. É um formato, diria, antropomórfico, é como costumo referir-me a ele também nas minhas aulas. Há aqui um quadro, em 4:3, com uma proporção desenhada, que parece realmente desenhada para captar idealmente a figura humana. Terá o criador do 4:3, William Dickson, funcionário de Thomas Edison, estabelecido esta forma sem grande critério? Observemos alguns filmes do primeiro formato, que é este, de estabelecer-se industrialmente, realizados todos também por Dickson. Leonard Cushing Fight, este filme, um plano conjunto que enquadra perfeitamente duas figuras em movimento que passam a 3. Annabelle Serpentine Dance, outro plano conjunto que enquadra agora apenas uma figura humana dançando, no primeiro filme pintado da história. E Fred Odd Sneeze, um plano aproximado de peito que se aproxima de um grande plano, captando toda a expressividade de um rosto, antes da invenção da gramática do cinema,
da descoberta da psicologia e do dramatismo do close-up, isto é, o grande plano. Este curtíssimo filme de apenas 5 segundos foi desenvolvido para o Kinetoscope de Edison, uma máquina para dentro da qual se espreitava uma espécie de peep show que se olhava e viam-se as imagens em movimento. Esteve aqui, por exemplo, não muito longe aqui de mim, nos restauradores em Lisboa, no Hotel Avenida Palace, no final do século XIX. A captação deste espirro, bem como as experiências sonoras com o filme de Dixon, são anteriores ao primeiro programa dos Lumière. Fred Hot Sneeze não parece ser obra do acaso, há um propósito claro, parece-me, dá-nos a emoção do rosto e ainda localiza-nos socialmente o indivíduo através da escassa, mas evidente, indumentária, como um busto. Aliás, o plano aproximado de peito, como eu costumo dizer, está afiliado a toda uma tradição visual, de representação visual da figura humana, que é a do busto. Os filmes de Dixon, como que atestam a ideia que ele elaborou este formato tendo em vista a figuração humana, a representação das pessoas e das suas ações. Um plano com a escala de Fred Hot Sneeze num formato panorâmico perde potencialmente foco e impacto. É por isso menos humano. Nos formatos panorâmicos podem criar-se janelas para se aproximar do efeito do grande plano de 4x3, como aqui fez Kubrick. Mas o rosto e a figura humana parecem sempre perfeitamente enquadrados em 4x3. Fritz Lang, no Le Mépris de Godard, sentenciou a propósito dos formatos panorâmicos o seguinte: o CinemaScope não foi feito para seres humanos, mas sim para serpentes e funerais. Talvez por isso Godard filmou Brigitte Bardot tantas vezes estendida como uma serpente no mesmo filme, para mostrar o corpo humano como uma paisagem. Podemos recuar até Da Vinci e lembrar que o homem de Vitrúvio, tantas vezes usado para ilustrar a revolução renascentista que colocou o homem no centro do universo, estava ele próprio balizado num quadrado imperfeito, um pouco maior em largura que em altura, como o 4x3. O formato fotográfico padrão de 3x2, do qual a própria visão humana se aproxima, não se afasta muito do 4x3. Surgiu já na segunda década do século XX, com a derivação para o terreno da fotografia do filme de 35mm, que é pela primeira vez usado em cinema, quando Dixon corta ao meio uma tira de 70mm da Kodak, rejeitando a paisagem e humanizando a película, mesmo que não o tenha feito com esse propósito. No passado, um 4 com um 3 humanizava, no presente, um 4 com um K desumaniza. Voltemos à primeira questão sobre o 4K, a questão estética. Vou contar uma história. A primeira vez que vi uma imagem 4K foi numa grande superfície comercial. Apresentava-se a televisão do futuro em 4K. Vi um plano de uma copa de uma árvore, uma imagem inevitavelmente impactante, seguia-se outro plano pormenor das folhas dessa árvore 4K, podia observar-se o pormenor do desenho das folhas, os ínfimos reflexos da luz solar, enfim. Ocorreu então o seguinte: como é que seria um rosto em 4K? Um grande plano 4K. Era isso que eu queria ver, mas só me davam paisagens, árvores, montanhas, desertos, ondas na praia, nada de rostos. Parecia a vitória total da paisagem sobre o homem em formato largo de 6x9 e carregado de detalhe. Continuava a pensar como seria um close-up na alta resolução 4K. Possivelmente daria para fazer grandes documentários sobre borbulhas, pontos negros e rugas. Estou a brincar.
mas já desconfiava, no fundo, que toda essa abundância de detalhe poderia ser interessante, por exemplo, em documentários científicos, planos de pormenor, captação de movimentos, de coisas ínfimas, imagens abstratas, certas paisagens, e o rosto humano. O rosto humano era algo que faltava nessas imagens. Foi então que vi o documentário Human, com imagens 4K. O autor conheceu de um livro que já não tinha apreciado muito, que se chamava Terra Vista do Céu, que era um livro dedicado a paisagens. Aí está. Agora este senhor trocava a fotografia pelo vídeo e, acreditando no título do filme, trocava também a paisagem pelo humano. Pelo menos parecia essa a proposta. Mas não era bem assim. Havia muita paisagem, intercalando os testemunhos das pessoas, paisagens aéreas, esmagadoras, captadas por drones, em câmara lenta, com uma música frequentemente melosa e sentimentalona. Numa subversão dos planos almofada de Yasujiro Ozu, que são planos desligados da narrativa que nos convidam a refletir sobre o que antes observámos. Uma coisa muito zen desse grande realizador japonês. Aqui não era nada disso. Havia em Human alguns relatos interessantes, tocantes, boas histórias até, mas o tratamento dramático, como a própria imagem, eram pornográficos. Muita lágrima, tudo muito gratuito, lembrando a estetização da desgraça, da miséria, do sofrimento de um Sebastião Salgado, um fotógrafo consagrado que produziu imagens tecnicamente exímias, tantas vezes envolvendo encenações do horror. Imagens essas humana e eticamente repugnantes, no meu entendimento. Os rostos hiperrealistas em grande plano de Human destacavam rugas, sinais, cicatrizes, e por isso eram o oposto do antigo ideal imagético do cinema. O naturalismo visual de Hollywood era um naturalismo baseado numa beleza poética e erótica, e encontrava aqui agora o oposto perfeito no naturalismo prosaico, hiperdetalhado do 4K, que procura outro tipo de beleza. Os close-ups glamourosos de Garbo, Marlene, reparem no grão, uma característica da película, bastante diferente do típico grão do vídeo, que é pixelizado. O soft focus em Broken Blossoms, conseguido com gaze fina de algodão, utilizada como um filtro de suavização e embelezamento. Tudo isso sempre foi a negação do detalhe, a rejeição do realismo, idealizando-se o irreal, isto é, a ficção cosmetizada por Hollywood. A suavização das imagens conjugava-se com o mecanismo da sugestão próprio da poesia, esse ingrediente indispensável em quase todas as expressões artísticas. Se as rugas de Marlene Dietrich eram ocultadas pela maquilhagem e pelo exercício elaborado da luz, elementos próprios do domínio da ficção, em Human, que é um documentário, as rugas são bem visíveis, mas não de uma forma realista. Elas surgem como hipérbolos de um quadro barroco pintado pela tecnologia do século XXI, estetizando a velhice. A velhice, portanto, retratada com pudor, por muitos artistas, como forma de preservar a dignidade dos idosos, que também passa pela imagem. A estetização 4K da velhice, que também encontramos em Human, ganha outra dimensão com o documentário A German Life, com uma mulher que foi secretária de Goebbels. O filme foi apresentado como a secretária de Goebbels. Enfim, foi uma das secretárias que trabalhava no edifício onde também trabalhava Goebbels. Pronto, mas isso é outra conversa. Aqui o que interessa é que neste filme, este é um filme com o hiperdetalhe 4K, em que está esse hiperdetalhe 4K, o contraste da fotografia a preto e branco,
e escalas de planos mais fechadas, tem muitos planos de pormenor, por exemplo, das mãos, em que se vê muitas rugas e tudo isso. É a representação hiperrealista de uma idosa que, sendo centenária, parece ainda mais velha. Uma figuração que a torna menos humana. As suas rugas existem, mas são sublinhadas graficamente em pormenor pela informação dos numerosos pixels contidos na imagem, que dão um olhar que não é humano, mas antes de uma máquina, se é que é possível falarmos do olhar de uma máquina. Não quero que pensem que todos os filmes que vi em 4K retratando pessoas eram maus, com uma plasticidade desagradável, enfim. Mas a verdade é que há um novo padrão visual que se está a estabelecer e que aqui pretende-se problematizar. Imagens altamente detalhadas, como esta fotografia de uma capa de um álbum de Sérgio Godinho, 2018, são hoje cada vez mais comuns, ao ponto de muitas das imagens fotográficas e videográficas terem uma nitidez excessiva. Sei que as minhas considerações carregam uma subjetividade fundada também no gosto pessoal, mas aqui nesta casa os gostos discutem-se, ao contrário do que se costuma dizer, aqui pelo menos os gostos são para discutir. Mas são realmente considerações também marcadas, enfim, por uma cultura visual de uma época. Eu cresci no tempo do analógico. Como videasta, sempre interessei-me pela aproximação à estética cinematográfica, sempre achei que o vídeo possuía linhas muito marcadas e pouco naturais. Recorrentemente cortei detalhe nos sensores das câmaras e em pós-produção, gosto de grão. E a partir de meados dos anos 90 surgiu a PlayStation e com ela uma outra cultura visual, de uma imagem mais limpa e detalhada. E essa ainda hoje é a imagem do gaming, dos videojogos, que é uma imagem também com um frame rate, que é o número de imagens por segundo, um frame rate elevado. É uma imagem em que o movimento não tem arrasto, o que é contrário à percepção humana do movimento. É um movimento detalhado, como vê um cão. É por isso que os cães não gostam de ver televisão. A televisão tem poucas imagens por segundo para eles. Por outro lado, aprecio as texturas da imagem lo-fi, como neste filme de Harmony Korine, feito neste século, em que se filmou com cassetes VHS usadas, muito usadas, com várias gravações acumuladas, de forma a obter-se uma imagem suja com um valor dramático, que era a proposta do Harmony Korine. Sei, contudo, e fico satisfeito com isso, que o gosto pelo filme look e pela lo-fi também é partilhado por pessoas de gerações mais novas, como muitos dos meus alunos. Estranhei o surgimento dos televisores LCD. Lembro-me do cineasta Pedro Costa, a esse respeito, criticá-los, dizer que os LCD tinham uma imagem que não era boa e que, mais importante que a definição, é a textura da imagem. Eu concordo totalmente com ele. A imagem que vemos hoje em dia nos televisores tem uma nitidez bastante elevada, o que é uma coisa até muito artificial e, na minha opinião, má. Muito marcada pelas novas possibilidades tecnológicas. E a lista é vasta de tecnologias que foram implementadas quando existiam alternativas melhores. O vídeo VHS, o fax, etc. Não vou dizer o mesmo sobre o 4K. É uma tecnologia que tem de ser melhorada e que nos traz grandes vantagens, que eu também irei falar. Eu não tenho nada contra o 4K, mas o 4K precisa de ser humanizado. Para já, interessa saber, então, antídotos para suavizar a imagem 4K. Isso é uma coisa que nós fazemos muito aqui também nos nossos projetos. Em rodagem, cortamos o detalhe no sensor da câmara. Agora, quando estamos a tirar o detalhe no sensor da câmara, na maior parte das câmaras parece sempre pouco, porque não há uma preocupação nas marcas em estar
dar uma maior latitude do detalhe da câmara, para podermos cortar mais esse detalhe. Podemos utilizar objetivas vintage, mais recortadas, com mais textura, contrastadas, mais duras, imperfeitas. No fundo, é o mesmo que dizer objetivas com personalidade, são imperfeitas. Há objetivas até antigas, baratas, por exemplo, há umas soviéticas ótimas, agora esta não é a melhor fase para adquirirmos essas objetivas, certamente, mas elas existem. Podemos recorrer à maquilhagem também para cortar o detalhe. A maquilhagem tem evoluído muito na sua relação com o 4K em cinema. E podemos usar filtros difusores, que são caros, mas há soluções interessantes, como por exemplo usar meias de licra esticadas entre o sensor e uma objetiva, já fizemos essas experiências. Podemos colocar um filtro protetor à frente da objetiva com um spray, com cremes, enfim, podem-se fazer várias coisas interessantes, pode-se filmar e atingir texturas interessantes com copos à frente da objetiva e outros vidros. Portanto, tudo isso são formas de conseguirmos também tornar a imagem mais orgânica, mais cinematográfica. Uma das coisas é filmar também com uma profundidade de campo curta, para fazer bokehs, que são aqueles desfocados fortes, também mais cinematográficos, em plano de fundo e primeiro plano. Em pós-produção, enfim, podemos cortar o detalhe, podemos acrescentar grão e outros tratamentos de imagem, e até podemos baixar a resolução. A questão estética está falada, avancemos para a questão mercantil, em relação ao 4K. Entramos numa loja para comprar uma câmara ou uma televisão e só se fala do 4K. 4K, isto aqui é bom, é 4K. Cria-se esta ideia que o que é novo é que é bom, e isto tem uma vertente, obviamente, comercial, mas é um aspecto da natureza humana. O entusiasmo com a novidade, não é? Uma criança, normalmente, o último brinquedo é muitas vezes o que recolhe mais atenção, portanto, isso é normal, por um lado. Mas, enfim, socialmente falando, não é só com as máquinas que o que é mais velho é tratado como obsoleto, mesmo que ainda funcione bem. Essa mentalidade atinge também pessoas, nomeadamente nas sociedades ocidentais, não é? O que é velho já não serve para nada. O filósofo Bernard Stiegler, na linha do pensamento de Marx e Guy Debord, parte desta frase retirada de um documento de 1955, de uma agência de publicidade americana. O que faz a grandeza deste país é a criação de necessidades e desejos, a criação do nojo por tudo aquilo que está velho e fora de moda. Stiegler, parte desta frase, dizia para demonstrar que a criação de gostos é uma criação do nojo pelo velho e fora de moda, dirigindo o consumidor para a novidade. Portanto, atenção, podemos fazer coisas fantásticas com máquinas mais velhas, é uma coisa que nós fazemos também muito aqui no trabalho que desenvolvemos. E há um aspecto que é, muitas vezes estamos a falar, muitas vezes assume-se uma câmara, por exemplo, como velha quando tem 4 ou 5 anos, não é? E, portanto, considera-se que já está ultrapassada, e é isso que acontece muito quando vamos uma FNAC, uma Vorta, mesmo em casas especializadas de vídeo. E na maioria dos casos também há aqui um aspecto interessante, que é quando nos dizem que nos vendem um aparelho 4K, não é 4K, e aparece 4K logo na designação também que as marcas utilizam. Estamos a falar de um pseudo 4K, o Ultra HD, o 4K puro, que foi desenvolvido como standard de cinema, e o Ultra HD, este Ultra HD 4K, como depois se chamou, foi desenvolvido como standard de televisão e no âmbito do consumo, e a verdade é que começou-se a vender câmaras 4K que não eram 4K, e hoje quando se fala em 4K estamos a falar do Ultra HD, na verdade, mas 4K tornou-se um chamariz, e portanto comercialmente usa-se essa expressão para equipamentos que nem são, portanto, 4K puros, porque está o Ultra HD, depois
passou a ter esta designação de Ultra HD 4K. Mesmo monitores de computadores, compramos um computador, um iMac, e diz 4K, o monitor muitas vezes não é 4K, é 2K, por exemplo. Portanto, há aqui também uma dimensão comercial de vender um bocadinho de gato por lebre. E se existem câmaras 4K a preços muito acessíveis, o armazenamento e a pós-produção podem envolver gastos bastante altos, o que nos leva a concluir que o 4K ainda é uma tecnologia cara. Será certamente mais barata quando, espreitem lá em cima, aqui, o padrão for o 8K. O que nos leva às duas questões finais sobre aqui o tema do 4K, e para perceber tudo isto que diz respeito, está intimamente à questão do hiperrealismo da imagem contemporânea. Para filmar horas em 4K precisamos de vários cartões. Ou então estamos com um computador portátil sempre atrás para fazer constantemente cópias. Vamos também precisar de mais espaço em discos rígidos, porque os dados são mais pesados. E entramos então na última questão, que é a questão da pós-produção. É necessário um computador robusto em pós-produção 4K, mesmo que a edição seja, como nós fazemos aqui, em todo lado se faz, por proxies, que é, não estamos a trabalhar com os vídeos diretamente em 4K, mas sim com avatares com resoluções mais baixas e depois exportamos então em 4K. Mas mesmo dessa forma, é preciso ter um computador robusto para trabalhar, portanto, com o 4K. Resumindo, perante o armazenamento e a pós-produção, o 4K é pesado em gigas e é pesado na bolsa. E estão vistas as 4 questões sobre o 4K, mas claro que há vantagens em trabalhar em 4K. Genericamente, há a virtude de termos mais informação e daí termos maior controle sobre a imagem, temos mais facilidade em fazer reenquadramentos e estabilizar também a imagem. Ganhamos também maior alcance dinâmico, que é importante em imagens muito contrastadas com altas luzes, e maior profundidade de cor, que permite um controle também mais eficiente da cor em pós-produção. Mas o 4K tem de ser melhorado na latitude do controle em estado do detalhe dos sensores das câmaras, tem de surgir cartões com mais gigas, tem de se tornar uma tecnologia mais acessível em termos monetários, e isso acontecerá com a sua democratização, que já está em marcha. Isso irá acontecer depois também com o 8K, com o 20K e por aí fora. Com o KK, que é a resolução 1000K. Um dia chegaremos ali. Mas a partir de 8K, para se ter uma ideia, num monitor 8K de 36 polegadas, já não vemos os pixels. A quantidade total de pixels correspondentes à nossa visão, incluindo a periférica, é de cerca de 570 megapixels. 576, segundo um balizado cientista que trabalha com a NASA, enfim, mas é uma questão ainda discutível. Mas, portanto, à volta de 500 e muitos megapixels. Mas a nossa visão dedicada, portanto, fora a visão periférica, a visão dedicada, quando estamos a ler, quando estamos a ver uma coisa, é de cerca de 7 megapixels. Perante um televisor 8K Ultra HD, 4.320 pixels por 7.680, traduzem-se em 33.2 megapixels. Reparem, portanto, 33.2 megapixels num televisor 8K, comparando está com a visão humana dedicada de 7 megapixels, portanto, temos muito mais megapixels, não é? No 8K. Portanto, a visão humana já não detecta esses pixels. Chegados a este ponto, supostamente não precisaríamos de mais definição. Mas as resoluções, elas vão continuar a crescer. É preciso perceber que uma coisa é estarmos a olhar para um ecrã, seja numa sala de cinema, seja um monitor de um computador, qualquer coisa, uma televisão. Outra coisa é uma experiência imersiva, e aí faz sentido, se estivermos encostados ao ecrã, não é? E olharmos, aí poderá interessar
termos realmente estas altas definições, não é? Se estivermos mesmo com os olhos em cima do ecrã por algum motivo, mas portanto só nessas experiências imersivas. Mas está, mas as resoluções vão continuar a aumentar também para efeitos científicos, por motivos de segurança, de controlo, mas pode interessar termos aqui tantos pixels para navegarmos dentro da imagem. Pode interessar num filme ou numa fotografia um zoom imenso em pós, como nesta cena do primeiro Blade Runner. Um mergulho em milhões de pixels que contêm informação ínfima, ampliamos quase ad eternum, até às nanopartículas, quer dizer, até aos átomos. Quando estivermos aí, e certamente antes, possivelmente já não estaremos a falar de vídeo nem de cinema, será outra coisa. A imagem em movimento ganhará uma dimensão ainda mais sensorial, 3D, envolvendo o tato, o olfato e até o paladar. Deixará de ser apenas audiovisual, não é? Visão e audição. A imagem será ainda mais desenvolvida na pós-produção. Vamos ter certamente as câmaras olho de mosca, que são câmaras que já existem hoje em dia, há protótipos dessas câmaras. São câmaras em que nós, em pós-produção, podemos mudar o ângulo, a perspectiva. Resolvem até um problema também associado ao 4K, que é, filma-se muito hoje em dia em 4K, um plano mais aberto, e depois em pós-produção, tendo sempre o mesmo motivo, na mesma perspectiva, temos variações de escala, mais aberto, mais fechado, e isso vai contra aquilo que é uma coisa que aqui os meus alunos também aprendem-se em todo o lado, em qualquer escola ligada ao audiovisual, que é a regra dos 30 graus, que nós devemos sempre, quando queremos mudar a escala, por exemplo, de um plano médio, que apanha metade do corpo, para um plano do rosto, para um grande plano, nós devemos mudar também em perspectiva. E hoje em dia em 4K filma-se tudo com um plano está mais aberto, mas em pós-produção anda-se ali a aumentar e fica esquisito também, é uma coisa também esquisita, porque não há essa variação em perspectiva. Bem, mas com essas câmaras olho de mosca vamos poder fazer essa variação em perspectiva. São câmaras hoje em dia enormes. Eu lembro-me de ver uma que tinha o tamanho de um automóvel na Feira Internacional de Las Vegas, que é a maior feira ligada ao audiovisual. Enfim, qualquer dia terá, se calhar, uma câmara dessas do tamanho de um telefone, numa altura em que se calhar já não usamos nada disto. Mas estaremos, portanto, perante, quando chegarmos a essa fase, estaremos perante a possibilidade de uma nova obra de arte total, muito para além do que Wagner referia na sua Gesamtkunstwerk, que era, portanto, a sua idealização da obra de arte total. Muito para além também das ideias do cinema expandido. Serão novos paraísos artificiais, outras drogas, não as que tratava Baudelaire, com um enorme potencial alienante. O peso da virtualidade que hoje já se faz sentir nas redes sociais e noutros canais, em que não se vive o real, vivem-se construções que passam por reais. Estamos, portanto, no terreno da ficção. Bem, e essa virtualidade tende a ser cada vez maior. Já sentimos a alienação que um telemóvel contemporâneo, que é uma máquina extraordinária, produz. Quando nos desligamos do que nos rodeia, e muitas vezes até da consciência de quem somos. Mas quando chegarmos a esse admirável mundo novo desses paraísos artificiais, a condição humana, obviamente, não estará preparada para isso, não está preparada para o que aí vem, mas como sempre irá adaptar-se. Mas o escapismo para esses mundos virtuais do futuro pode ser perigoso. Novos problemas surgirão para a humanidade, incluindo problemas mentais e novas patologias. Imagine-se alguém que chega à casa
nesse futuro que não está assim tão longe como isso, tendo em conta as evoluções tecnológicas que estão a acontecer, e a maior parte das pessoas não tem essa noção. Mas imagine-se alguém que chega à casa, nesse futuro próximo, e que não está para lidar com os problemas da família, por exemplo. Não está para aturar a mulher ou o marido, e desliga-se da realidade, desliga-se dos outros, e vai para um mundo virtual sem chatices, para observar como num filme, não é? Como quem vê um filme, ou observar e sentir, nessa nova possibilidade, não é? Multissensorial também, que falei, mas também pode ser um mundo, esse paraíso artificial pode ser também para interagir. Portanto, esse desligamento do real e dos outros, os outros dão luta, não é? O Sartre dizia, o inferno são os outros. A realidade dá trabalho. Vou citar aqui uma frase do Hitchcock. Reality is something that none of us can stand at any time. A realidade dá trabalho, não é? E é mais fácil e confortável desligarmos da realidade e irmos para um mundo virtual, por exemplo, de yes men, yes women, yes people, de gente que não serão pessoas de verdade, que nos fará tudo o que quisermos, um mundo em que todas as fantasias pessoais podem ser experienciadas, sociais, sexuais, ficcionais. O impossível tornar-se-á possível. E esses paraísos artificiais, que serão certamente colonizados também, como sabemos, fácil de adivinhar, pelas empresas multinacionais. Isto serão tudo problemas ligados ao transhumanismo, ao pós-humano, que serão estudados por muitos dos futuros cientistas sociais que estão aí, desse lado da Universidade do Porto, muitos de vocês, certamente, que me estão aqui também a assistir. Vocês estão aqui virtualmente, mas enfim, como saberão melhor que eu, as ciências sociais devem estudar o futuro. Continuando. Esses novos mundos virtuais serão espaços de realidade ampliada, também eles serão hiperrealistas. Caminhamos para lá. Mas já vivemos numa era hiperrealista. De um hiperrealismo, e agora não estou a falar só do hiperrealismo imagético, estou a falar de um hiperrealismo existencial, em que copiosamente o que se vê, está profundamente associado à imagem, contudo, atenção, copiosamente o que se vê na imagem é uma fabricação, é uma falsificação do real. Eu filmei, há 4 anos atrás, um documentário com os meus alunos sobre o cineasta colombiano Luis Ospina, falecido pouco tempo depois. É uma coprodução entre o Quinodoc e a Terra Treme, que entretanto obteve financiamento e será lançada em 2023, para o ano. Vou apresentar 2 trechos do filme. O primeiro é uma passagem que ilustra a fabricação artificial da imagem nos dias de hoje. Então vamos ver. Ayer fue el estreno mundial de una película que se llama Selfish. Yo voy a tener una exposición el año entrante, entonces estoy haciendo una serie de piezas cortas para esa exposición. Creo que se van a llamar piezas fáciles, como las piezas fáciles de Stravinsky. No me interesa volver a hacer cine de ficción para las salas de cine. Tal vez ahora te interese la ficción que las personas hacen con ellas propias, la encenación que hacen, por ejemplo, con los selfies. Ajá. Yo me concentré mucho en la relación en el Oriente de la gente con las pantallas. Yo me sentía que yo estaba ya viviendo en el futuro, que era como haciendo documental de ciencia ficción un poco. Sí. Construcciones, sí. Autoconstrucciones, ¿cierto? Sí. Personas que hacen vídeos, fotografías propias. Ajá. Y que ponen en las redes sociales
Es un proceso de construcción de imagen Sí. y de encenación. Interesa esa relación también contemporánea con la imagen, de construcción de imagen, construcción de una identidad Sí, profesional. sí, es como si la realidad no existiera. La gente tiene que poner una foto para decir que estuvo en tal parte o le sirven un Existir es plato de mostrar. comida y le toman una foto al plato de comida, ¿no? Es como, Una idea de existir como mostrar, sí, mostrar. y una suerte pues de narcisismo, ¿no? Que hay ahora, ¿no? Es que ahora, pues, como todo el mundo tiene acceso a lo audiovisual, todo el mundo tiene esto. Entonces ya todo el mundo es cineasta, por así decirlo. Claro que yo digo que todo el mundo es cineasta hasta que prueba lo contrario. Todo el mundo es director de cine hasta que prueba lo contrario. Eh, O segundo trecho que vou mostrar deste filme tem imagens de arquivo de um filme do Luís Ospina, às quais juntei uma banda-som de outro filme dele, em que se escuta palavras prescientes de uma antropóloga, gravadas na segunda metade dos anos 1990, uma época, lembro-me eu, muito otimista em relação ao futuro da humanidade. É uma passagem que dá continuidade ao trecho anterior. Antes do found footage, das imagens de arquivo, o Luís fala do dever ético do cineasta perante a realidade, perante o tempo que o cineasta está a viver, fazendo de seguida uma reflexão política sobre o mundo da época. Portanto, o mundo à época, há 4 anos atrás. ¿Y hay o no un retorno también a una especie de dark age en América Latina después de las dictaduras, de todo fenómenos como Bolsonaro? ¿Hay ese peligro? Pues yo nunca he sido una persona muy optimista. Yo creo que realmente estamos viviendo el peor de los tiempos y yo siempre he pensado, como lo pensaba Luis Buñuel, que uno hace cine es para demostrar que no vivimos en el mejor de los mundos, ¿no? Que el artista no puede cambiar la realidad realmente, ni se le tiene que vincular a la política. El artista tiene que ser un testigo de lo que está viviendo y no un juez. Porque ese es otro fenómeno que hay ahora, es que todo el mundo se ha vuelto juez. Porque todo el mundo opina en las redes sociales, en el Twitter, en Instagram, entonces se condena sin evidencia, se ve el pasado con los ojos del futuro, la moral, ¿no? Estamos viviendo un mundo muy... Estamos viviendo ya lo que las novelas de anticipación, como 1984 de George Orwell o Brave New World de Aldous Huxley, ya estamos viviendo ese momento, donde todos estamos vigilados, donde todo se va para lo políticamente correcto, donde hay más intolerancia y llegamos al triunfo del capitalismo. Porque el capitalismo es el único sistema, pienso yo, que persiste porque vive de la crisis. Es un sistema que evoluciona todo el tiempo y cada vez va a ser peor. Necesita de la crisis y porque ya está comprobado que la democracia, como se entendía antes, participativa del voto, eso ya no existe en ningún país. Porque existe la corrupción, el lobby, la propaganda. Entonces, por voto popular estamos eligiendo a los peores líderes del mundo, comenzando por Donald Trump. En Colombia ahora tenemos el presidente Duque, ahora en Brasil va a ganar este señor Bolsonaro. Es un fenómeno mundial. El presidente Putin va para el tercer periodo. Tenemos gente como Duterte en Filipinas. Es un fenómeno horrible.
El occidente ha tenido una tendencia de considerar que todo lo que es occidente es superior y quien es diferente a occidente es inferior. Y eso le ha dado a occidente, según su propia definición de la alteridad, el derecho a cambiar al otro dentro de su propio sistema o a exterminarlo. Entonces el paradigma postoccidental sería posiblemente occidente maximizando, evolucionando, pero sin negar esas otras culturas y expresiones. Bueno, lo mismo se podría decir de culturas orientales que han necesitado a occidente como esa otredad. En este momento yo creo que estamos entrando al siglo XXI, donde no solamente en Colombia hay una gran diferenciación étnica y cultural, a veces en guerra, a veces en unas renegociaciones de esas identidades, sino que lo estamos viendo a nivel mundial. El siglo XXI va a ser un siglo de grandes confrontaciones, no necesariamente va a imperar el racionalismo y la ciencia, vamos a ver de nuevo resurgimientos étnicos, religiosos, fanaticismos, por esta búsqueda desaforada de establecer la identidad cultural. Y yo creo que va a ser una gran guerra posmoderna de gustos, de qué considero comida, de si es o no tabú usar el lado izquierdo para comer, como dicen los árabes, o si es o no contaminante tal tipo de comida, si soy de la cultura judía, etc. Entonces vamos a ver una gran guerra de gustos acompañada con grandes armas, con unos argumentos culturales muy fuertes, en medio de la misma tendencia de un mercado homogenizador y de una tendencia a establecer un sistema económico y un lenguaje universal. Esta nueva cultura y conciencia planetaria, yo creo que tiene entonces la opción de desarrollar un paradigma de convivencia, así como tiene uno de crear cada vez mayores rupturas y mayor intolerancia, y muy pronto se va a determinar si la humanidad tiene la inteligencia y la capacidad de crear este diálogo de los gustos y de los disgustos de una manera inteligente, con toda la tecnología y los millones de años de evolución humana, de inteligencia humana, para sobrevivir. Então, poderá o homem, o género humano, sobreviver à tecnologia? Se for desumanizando e desligando da realidade, talvez não. Aquelas imagens de arquivo que vimos são lo-fi, de baixa definição. Tenho trabalhado com essa baixa fidelidade, uma estética vinculada ao passado e à experiência doméstica, familiar e íntima. Um património que se desenvolveu do Super 8 ao VHS, às handycams digitais de cassete, até aos vídeos de baixa resolução dos telemóveis de há poucos anos. Hoje é vulgar qualquer telemóvel gravar imagens de alta definição, não é? Mas ainda há bem pouco tempo não era assim. A imagem lo-fi foi produzida por equipamentos amadores, como estes que vemos. Os registros lo-fi são assim por princípio de amadores, pessoas que não são profissionais da imagem, não é? Os amadores, que não filmam como profissionais, mas também amadores com outra acessão, amadores como aqueles que amam, que fazem as coisas com paixão. Um amador como o Carlos Paredes, que não era um músico profissional, mas um majestoso artista e amador nas duas acessões referidas. Este lugar, aqui onde estou, o Kinodoc, ao qual dedico uma grande parte da minha vida, é o lugar dos amadores. Temos também todos os anos alunos que são profissionais do cinema e do vídeo, realizadores, montadores, etc. Mas o Kinodoc é, por excelência, o lugar dos amadores. E este lugar é acessível a partir de qualquer parte do mundo agora. Mas só quem ama aqui vai a algum lado. Eu vou-vos mostrar aqui uma coisa, a página aqui do nosso site, para percebermos aqui uma coisa. Que é, nós temos um lema, que é este aqui, To do it yourself, do it with Kinodoc. Esta é a proposta fundamental dos nossos cursos, um do it yourself assistido, no fundo. Aqui trabalha-se com HD, com 4K e com a baixa fidelidade, seja digital ou analógica.
A lo-fi atrai-me a mim e a alguns dos meus alunos por questões, enfim, questões implícitas à própria imagem, essa imagem pobre entre aspas, a textura, etc., mas também porque remete para a esfera pessoal, para o registro da intimidade do home movie, das imagens de família, dos amigos, da nossa história pessoal, imagens das quais nunca nos separaremos, com as quais temos sempre uma relação sentimental. São imagens que reconstroem a nossa história, por isso a lo-fi é emocional, forma um repositório gerador de afetos. Lo-fi é uma imagem, não é uma imagem naturalista, não é realista no sentido imagético, não é um hiperrealismo, é é antes um hiporrealismo, isto é, o contrário de hiper, não se aproxima da visão humana, nem da imagem da película 35mm, mas a imagem de baixa fidelidade liga-nos à emoção humana. Contudo, a lo-fi está em extinção com a banalização das altas definições. É por isso um paraíso perdido, podemos chamar. Um paraíso emocional perdido. Os home movies vão continuar a existir, claro, mas com alta fidelidade. O vídeo que vemos chama-se Living Inside, é de Sadie Benning e fez parte de um ciclo de cinema chamado Corpo Transformado, que ocorreu o mês passado na Universidade do Porto e que eu tive o prazer de fazer a curadoria. E é um bom exemplo de um filme lo-fi confessional. Há 3 anos atrás fiz um filme festa de 4 horas que encerrava um ciclo de cinema intitulado Lo-Fi Rock and Roll. O filme tinha o mesmo nome e é um VJing de found footage lo-fi desde os anos 1950, em que, por exemplo, o Elvis é filmado em 8mm, até vídeos que passavam na MTV na década de 90, já num gesto de citação da imagética lo-fi. Nessa última década do século passado, a lo-fi passou a ser menos uma necessidade low budget e mais um estilo. Em julho, na Universidade do Porto, faremos o lado B desse ciclo, vai chamar-se Lo-Fi Rock and Roll Remix, com outros filmes, mas concluindo-se também com este mesmo VJing de 4 horas, que é também uma expressão do it yourself. Eu fiz uma coisa que toda a gente pode fazer, e muitos alunos meus também fazem, extraí vídeos da internet e fiz uma viagem, que também é antropológica, pelo rock and roll do século passado. É uma viagem, acima de tudo, enfim, para ser vivida como uma festa, como eu referi. Para ver, ouvir, dançar, ir ao bar, buscar um copo. E foi isso que fizemos, eu, alunos e amigos, quando o filme foi exibido aqui em Lisboa, há 3 anos atrás. Este filme vai ser também uma videoinstalação na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, também em julho. Portanto, já sabem, espero que dancem e não se esqueçam de ir ao bar. A lo-fi, como estilo, é hoje em dia, na era do vídeo digital, muito uma invenção de pós-produção. Porque aí está, porque as câmaras todas filmam com alta e altíssima definição. Filma-se em HD ou 4K e depois trabalhamos o look lo-fi. Juntamos grão à imagem, tiramos detalhe, aumentamos o contraste e criamos uma imagem mais orgânica, mais cinematográfica. Foi isso que fizemos neste filme realizado pela Bárbara, uma aluna minha, e por mim. Depois, outro aspecto. A dimensão emocional que associamos ao home movie está no registro errático da câmara. E isso mantém-se. As câmaras têm já muita qualidade, mas a expressão da fisicalidade
este lado do amador está, muitas vezes, na forma como filma. Está à mão, muitas vezes, treme, o foco falha, e tudo isso traduz uma expressão humana. E isso para mim é muito importante, no vídeo de hoje e de amanhã, do futuro. Eu penso que no futuro o desenvolvimento tecnológico, as imagens dos amadores está menos o reflexo da fisicalidade e do erro, o erro que é um elemento fundamental da expressão humana. As câmaras do futuro serão ainda mais automáticas, traduzindo menos emoção e, portanto, pela tecnologia, os amadores filmarão mais como os profissionais. Também será bom, por um lado, mas também existirão mais imagens ascéticas, desligadas do humano. Continua a ser preciso uma coisa, que é preciso ser a pessoa ainda a filmar e não tanto a câmara, não é? Esta é a grande questão do futuro do vídeo, na minha opinião. E está associada a uma das grandes questões do futuro da humanidade, que é não deixar que a tecnologia reduza o humano. Neste filme que está aqui a passar, vou passar um excerto deste filme que fiz com a Bárbara. É um filme sobre mulheres, sobre mulheres, sobre o que as mulheres escrevem nas paredes e nas portas das casas de banho. E muito do que foi aqui escolhido, muito do que foi colocado na montagem, o que presidiu muito às escolhas na edição, foi exatamente o elemento errático. A câmara tremida, a falha pontual de foco. Interessou explorar, no fundo, um ciné-transe, como falava o importante documentarista Jean Rouch, um cinema em que o cineasta deixa de ser ele próprio e se transforma num olho e ouvido mecânicos. Uma transformação devedora das ideias de Dziga Vertov, outro peso pesado da história do cinema documental. Tudo autores que também são aqui abordados no Kinodoc. Punk Punk é a minha próxima aventura lo-fi. Em julho será projetado na Conferência Internacional Kismif, no Porto, e depois estará também como videoinstalação na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vou recorrer a variadíssimas imagens, muitas delas lo-fi, emocionais, tentando traduzir o espírito dessa grande revolução expressiva e emocional que foi o punk. E quanto à emoção, ela estará nas próprias imagens, mas acredito também essa emoção poderá ser ampliada pelo exercício da montagem, como bem ensinou Eisenstein. Estas imagens, estamos aqui a ver, há imagens magníficas do punk. Eu já tenho algum arquivo, mas só me vou dedicar mesmo à edição deste filme em junho. Mas há realmente imagens magníficas do punk que comunicam com os dias de hoje, em que a faceta social, tribal, presencial se transformou profundamente. Enfim, tudo o que aqui foi referido prende-se com o facto de vivermos numa sociedade das imagens, em crescente digitalização. Esta própria conferência é um exemplo disso, em que a imagem é muitas vezes, essa sociedade das imagens, é uma sociedade em que a imagem é muitas vezes mais importante que a realidade. E sendo a imagem o principal foco do meu trabalho, a realidade é o que verdadeiramente importa. Em documentário, no cinema do real, com menos ou mais ficção, é importante filiar a imagem à realidade humana. Muito bem.
E assim concluo. Não estou a escutar ninguém, por favor. Não, já vim abrir o microfone, vamos lá. Então. É o lo-fi. Ana. Anda para aqui. Muito bem, parece que Não, temos vamos aqui. ter questões aí da Universidade do Porto, mas há aqui também outras pessoas e estejam à vontade. Então vá, Filipe. Não tem câmera depois, não? Tem. Tem. Está a funcionar? Aliás, ele depois já está a ver-nos, não é? A câmera está funcionando na cara. Podes falar. Muito boa tarde. Agradeço já por ter vindo e ter dado esta conferência. Eu gostava de partilhar consigo um detalhe, e é por isso que vim aqui falar até à frente, porque para a cadeira da professora Paula, não desta, mas Sociologia da Música, estou a desenvolver um trabalho sobre o lo-fi e o vaporwave. Não lo-fi no caso da imagem, não é aspecto estético estritamente da imagem, da qualidade da imagem e da transição analógica para digital da tela, mas sim para a música, e toca-se bastante na parte em que o senhor mencionou no começo, eram os amadores que enviavam os seus produtos, as suas cassetes, as suas demos, e havia distinção concreta entre o Wi-Fi, que é High Fidelity, e eram pedaladas de lo-fi quando era equipamento caseiro, e também fazer a ponte como é que temos o lo-fi moderno que está associado à nostalgia, ao conforto e ao caseiro. E depois emparelhar ao mesmo tempo, fazer a ponte com o Vaporwave, na medida em que são culturas liminares, culturas que estão a fazer uma estética, estão a fazer uma sensibilidade para espaços e imaginários de transição, de uma nostalgia de um espaço que já não existe, e o vapor em Vaporwave, na medida em que eram peças musicais e demos e produtos que eram utilizados nos anos 80, anos 90, para fins comerciais, para fins de publicidade, e que a autoria e o artista, o nome das pessoas que faziam o produto, não era o foco, e era sim música muito volátil, na medida em que era ouvida, era escutada em contextos aleatórios, como publicidade e elevadores. E como é que foi ressuscitada essa não autoria, essa falta de agência, para fazer uma contrarresposta que de facto celebrava esse tipo de produção musical caseira e amadora. Peço desculpa se falei muito, mas... Não, bastante interessante. E tem tudo a ver com o que eu falei aqui. Quando falamos em lo-fi, eu até escrevi isso quando fizemos a apresentação do outro ciclo sobre documentários lo-fi, que eram documentários ligados também à música. Quando ouvimos falar em lo-fi, relacionamos diretamente com a música. Aliás, a expressão lo-fi está mais associada à música do que à imagem. Mas, em concreto, desejava fazer-me alguma pergunta? O exemplo que usou no Blade Runner, porque eu sou suspeito que eu gosto muito, muito desse filme, gostava de saber, além de ter mostrado, por causa da cena em concreto, de fazer o zoom infinito em que o Deckard está a ver a cena e está à procura de provas, mas era também por causa da estética lo-fi que tem alguma coisa a ver com esse imaginário do Blade Runner, ou era apenas por causa da cena em específico que tinha utilizado? As duas coisas. Eu já tinha usado, curiosamente, também uma vez numa palestra que fiz, que foi assim um bocadinho polémica, em que algumas destas ideias sobre o 4K eu acabei também por expor, porque era um evento patrocinado pela Canon e toda a gente estava exaltada com o 4K, com a novidade do 4K, e era uma coisa extraordinária. E eu quis dar o outro lado. E foi assim uma coisa um bocadinho polémica, pronto, mas acho que foi construtiva. E na altura já tinha usado aqui essa cena, mas aqui ainda fez mais sentido porque eu depois faço esta relação com a lo-fi, não tinha feito, portanto, nessa outra apresentação. Também tinha a ver com a parte da tecnologia analógica, que já morreu,
E a digitalização, tanto no sentido de como comunicamos, é tudo digital, na medida em que as redes sociais operam através da tecnologia digital, e como guardamos os conteúdos e armazenamos. Estou a ter que falar com essa palavra. As músicas, os vídeos e todos os conteúdos audiovisuais. Guardamos, no fundo, a nossa vida paralela, a digital. Temos a nossa vida. Queres falar com a gente? Olá, boa tarde. Olá. Antes de mais, muito obrigada. É muito interessante. Nós somos alunos do mestrado de Sociologia, então estamos a fazer a ponte entre o que nós estudamos são fenómenos sociais totais, não é? Comportamentos, regularidades, singularidades. Perceberam tudo o que eu disse? Eu estou habituado a usar um jargão, que é o jargão do audiovisual, e estou a falar com alunos do audiovisual, mas esforcei-me um bocadinho para traduzir, para que vocês todos percebam. Mas é interessante, não é, termos aqui uma abordagem da prática do audiovisual, diferente daquilo que estamos habituados, mas no fundo estamos a refletir, não é o mesmo, mas coisas parecidas, não é? E o Rodrigo estava a falar e eu estava a acrescentar aquele ponto que também referiu, de nós criarmos a nossa vida ficcionada. Precisamente também pelo uso das redes sociais digitais, também foi um ponto que abordamos neste semestre, a sociedade, as relações que criamos, não é? E a forma como nós armazenamos fragmentos de uma vida imaginária, de uma vida ficcional, não é? E a memória idealizada. O lo-fi, a tecnologia analógica, tipo os gravadores antigos e as cassetes, os vinis, e invocam uma nostalgia que nós valorizamos porque associamos ao tempo de inocência. Lá no fundo, se calhar, o valor concreto não é mais nem menor, não é maior nem menor do que o 4K, por exemplo, é outra maneira apenas de projetar e outra maneira de mostrar, só que associamos a uma visão mais estéril devido à precisão cirúrgica das imagens, enquanto que o granulado, o antigo e o assobio da fita invoca algum conforto. Pronto, para nós isto são temas extremamente interessantes de refletir, não é? Esta extensão do corpo também e a forma... E a questão da retromania, Jorge, por exemplo. Simon Reynolds vai estar aí na Gizmif, Paula, não é? Vai. O Simon Reynolds é a pessoa indicada também para falar sobre isto. Por acaso vai estar a propósito de Mark Fisher, mas também se pode perguntar coisas de retromania. Então vai estar no dia. Pronto, muito obrigada. Vou passar a palavra. Muito bem. Eu queria só aproveitar o que ouvi agora, desde já, com a aluna, eu não ficcional, peço desculpa, mas... E Ana? Ana, achei interessante realmente explorar essa noção, e isso está também no filme que eu fiz sobre o Luís Ospina, a nossa conversa, aquela voz que vocês ouvem para além dele, sou eu, conversar com ele. Mas houve ali já essa interpretação do Luís, e eu, enfim, como muitas coisas desse filme, partilho essa visão. Ele talvez esteja um bocadinho mais pessimista que eu, mas é interessante porque quando falamos dessa encenação, não é? É realmente uma encenação que é feita de forma muito instantânea sobre o presente, não é? É no fundo a representação da nossa vida, do que estamos a viver no momento, mas como a Ana estava a dizer, há depois aqui todo um fio narrativo, não é? Porque as imagens e não só comunicam todas umas com as outras, e no fundo sim, esse gesto perante o momento, não é? Como hoje se tira uma fotografia e se partilha logo no Instagram, tem muito a ver com essa contínua construção realmente de uma ficção, porque tem muito a ver com a encenação do real, como sabemos, e os próprios mecanismos que existem nas redes sociais e no que diz respeito à imagem
são sofisticados e a tendência para serem cada vez mais. E as próprias pessoas trabalham a sua representação, a sua autorrepresentação, não é? Tiram a fotografia no ângulo certo, já há aplicações para transformar profundamente a imagem de forma muito imediata, e depois toda a componente verbal, não é? É muitas vezes uma recriação, é uma invenção, portanto, tem essa dimensão narrativa da ficção. E enfim, só o próprio, ou talvez nem o próprio, tenha consciência do real. E o problema é esse, é nós vivermos cada vez mais para essa construção e desligar-nos do real. No limite, desligar-nos, como eu referi ali há pouco, da consciência de si próprio. Não é? Isso, acho que é um aspecto muito importante nos estudos das ciências sociais e, portanto, é um foco certamente que não é despiciando para todos vocês. Foi por isso também que eu quis focar as coisas neste sentido. Eu tenho já feito algumas reflexões, mesmo aqui, nomeadamente com o curso avançado, em diferentes anos, sobre estas questões, mas aqui dirigi também mais para a questão também que a Paula me tinha proposto e a pensar também, obviamente, é uma conferência aberta, mas foi feita a pensar, obviamente, aí nos alunos de Sociologia. Jorge, quem vai ser uma pessoa para falar comigo, que por acaso não é aluna, veio no âmbito da questão da abertura. Jorge, meu nome é Jana, eu sou brasileira. Olá. Olá, eu venho da área do direito, pulei para um doutoramento em história e, ao contrário da imagem como falsificação do real, eu quero e preciso desesperadamente de uma imagem como resgate da memória, porque vou em busca de cantos e contos de mulheres muito velhinhas em comunidades quilombolas que talvez sejam a memória de canções e histórias contadas pelas escravas para os filhos brancos numa educação. Só, Jorge, que eu nunca peguei numa câmera. Pois. Acho que depois de ouvir-me falar, percebe-se que isso não é um problema, não é? Eu tenho que ter cuidado mesmo com os meus alunos quando falo do desenvolvimento, da imagem errática, não é? Mal filmada, como eu falava, portanto, como expressão do humano. É preciso ter cuidado porque interessa também que eles aprendam a filmar bem. Agora, você me acho que é muito importante, a técnica, sim, mas não podemos nos tornar, como eu referi ali, produtores de imagens ascéticas. E muitas vezes até a imagem profissional é ascética, não é? Você me deu, artísticas. Jorge, sim. Você me deu inúmeras coisas para pensar, como, por exemplo, eu não vou querer vulnerar essa mulher negra velha, não é? Ao contrário, eu estou indo atrás de uma dignidade dela. Que claro. Filtro, que câmera, que enquadramento, sim. Não é? Porque claro. ela é a voz de uma canção muito antiga, mas ela está viva, está ali. E é atrás da dignidade dessa mulher, da resistência de uma mulher que eu estou indo. Agora, de uma forma muito direta. Minha cara, Jorge, de uma forma todos os dias, enquanto trabalho aqui, lido com situações como essa. E, no fundo, é preciso perceber o que é que o aluno quer desenvolver, que eu trabalho com alunos nos 2 cursos que desenvolvem filmes. É preciso perceber o que é que eles querem comunicar e é preciso perceber aqui uma coisa, que é, eu estou a dizer que está como elemento humano o erro, não é? Esse tal registro errático é um aspecto agora muito importante e cada vez mais importante no vídeo, sem qualquer dúvida. Agora, é preciso perceber a linguagem que cada aluno quer desenvolver. Se um aluno quer fazer, por exemplo, um documentário sobre a arquitetura, o estilo manuelino, por exemplo, e vai filmar nos Jerónimos, não é? Não faz muito sentido filmar com um telemóvel e com a câmera sempre a tremer, certo? Agora, se ele for fazer
um filme, um home movie, até pode ser uma interpretação dele sobre o Manuelino, mas que é filmado com o telemóvel, a câmera treme, mas há ali um cunho pessoal, aí entramos já na dimensão estética do home movie, e portanto aí a linguagem do home movie já fará sentido, até precisa adequar sempre ao que cada um precisa de fazer. Jorge, você fará algum curso aqui no Porto ou não? São todos em Lisboa, é isso? São em Lisboa, mas são para o mundo inteiro. Tenho alunos do Porto, aliás, nós temos um protocolo com a Universidade do Porto. Mas são online os cursos? São. Kinodoc, obrigada, Jorge. É só ir ao nosso site, está bem? Obrigada, Jorge. Não, felizmente agora temos a possibilidade de toda a gente em qualquer parte do mundo assistir aos nossos cursos. Obrigada, Jorge. Bem, obrigado a todos e... Obrigada, Jorge. Obrigada. Tchau. Obrigado. Obrigada.